Começou, 3, 2, 1. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo que está presente e para as pessoas que logo chegam. Até vou desligar aqui meu WhatsApp que fica apitando, eu não consigo tirar o barulho. Estamos aqui para discutir hoje a nossa leitura de abril do Clube de Leitura Escuro Medo. Hoje temos muita coisa para falar antes de começar, quer dizer, algumas coisas para falar antes de começar. A primeira é que antes da gente começar, eu quero deixar gravado aqui uma homenagem para um autor de horror que nos deixou em fevereiro, que é o Tiago Rodrigues. Eu não sei se vocês conheceram, mas ele foi meu aluno e ele é um autor que morava na Paraíba. E ele participava, ele trabalhava também com cinema, tanto é que a arroba dele no Instagram era Tiago Cinebairro, e um cara super promissor, com ótimas ideias, trabalhava o horror muito bem, e trabalhava também, acho que eu tenho a impressão que ele foi ator, trabalhou como diretor, roteirista, e infelizmente ele tinha algum problema de saúde, assim, e acabou tendo uma infecção e não resistiu. Então, eu vou dedicar o nosso encontro de hoje para o Tiago, que, enfim, esteja com luz onde ele está. Faz falta, faz bastante falta. Eu tenho a impressão que uma época ele participou do clube Escuro Medo, ficou um pouquinho e saiu, porque também é tanta gente que entra e sai no clube, né? Então, a gente tem um trânsito muito louco no nosso clube. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente vai começar a ler agora Verena Cavalcante. Hoje, aliás, eu já teria que ter colocado ontem, ó, o Michele já está com o livro ali. Vou buscar o meu. Como Nascem os Fantasmas, a Ana Clara também está. O meu está em casa. Não, já vem. Vereners, muito bem, Vereners. A gente tá super. Gente, vou falar para vocês, é a terceira vez que eu vou ler o livro da Verena e estou super animada, porque eu adoro esse livro, que enfim, é uma autora brasileira, uma autora de horror brasileira, que é bastante reconhecida, é a nossa representante nas coletâneas da América Latina. A Verena é convidada já para 2 coletâneas de contos de autoras latino-americanas, e a gente tem o maior orgulho, ela é do grupo também. Isso, incrível! E essa história é uma história que traz elementos do nosso passado recente, fala dos anos 90, do período que a gente ainda traz de cicatrizes da ditadura militar, mas é uma história para nos agradar, é uma história sobrenatural, é uma história de fantasmas, é uma história de vidência e uma história familiar, que é a ligação da Beatriz com a avó dela. Então, preparem-se, porque a nossa próxima leitura já está na agulha, gente. Agora, para começar, a gente vai tirar a nossa foto, aproveitar que vocês estão aí para tirar o print inicial. Espera aí, deixa eu botar aqui. Depois a gente pode tirar outra, tá, gente? 1, 2, 3 e todo mundo sorrindo. A Marie tem um livro amarelo, amei! Essa aqui é uma edição super especial que eu me dei de presente, porque é uma edição que saiu no Reino Unido. É uma edição onde todas as coisas que ele cortou aparecem aqui riscadas. Ai, que legal! Tá? O Rogério também tem um ali, acabou de mostrar com a capa amarela. O Sotrate diz que tem umas 10. E ele é todo cheio de gravuras, ó, cheio de uma edição de artista, ele, sabe? Lindo! E eu acho que isso é Mariane, por favor, Mariane, como conseguir essa edição? Eu fiquei apaixonada. Eu fiquei. Então, Rogério. Eu sou dessas, tá? Ela apareceu no Instagram, isso aqui.
estava à venda no Instagram, mas no Instagram de Londres, né? E eu tenho uma sorte de ter uma amiga morando lá. Tá, e me conta se a tradução é em inglês. É em inglês. Ai, mais ainda, quero demais. Ele é demais, né? Eu vou ver se eu acho as notas direitinho, porque eu recebi tudo, e daí deve ter o endereço para pedir mais. Tá, não, fazemos melhor. Quando tu vier visitar o Brasil, tu já me traz que barateia. Então, gente, estamos aqui para falar hoje desse personagem, ó, literatura. O Rogério tem até uma versão em literatura de cordel. Ele tinha falado isso antes da gente começar a gravar. Aqui é o que ele está mostrando aqui para nós. Gente, então hoje a gente está aqui, todo mundo reunido para falar desse livro, que é um livro, um clássico da nossa literatura, da literatura universal. Quando eu falo nossa literatura, é da universal, né? Porque o Oscar Wilde era um autor irlandês, é isso? É, né? Irlandês. E ele é um cara ele era um cara que produziu muitas coisas, muitas peças de teatro, principalmente. Eu tenho a impressão que alguns contos, eu tenho aqui um livro, eu não li todos, mas é uma seleção de contos dele, que também é muito bom. Ele tem uma pegada gótica muito forte, assim, né? E ele tem uma pegada romântica também muito forte. Bom, enfim, a gente sabe que o gótico, ele meio que se desprendeu ali, né, da corrente romântica. E ele era um cara que ele fez sucesso durante a vida, ele era um cara bastante cultuado, ele era um autor que, enfim, tinha suas excentricidades, né? Depois a gente pode aqui todo mundo dizer suas opiniões e seus conhecimentos a respeito do Dorian Gray. Uma época, muito tempo atrás, do Dorian Gray, não, desculpa, do Oscar Wilde, muito tempo atrás, a gente tinha aqui um grupo que unia literatura com cinema, não, com teatro, e a gente fez uma espécie de um show, não sei se dá para dizer um show, mas a gente fez uma espécie de uma performance de várias pessoas juntas lendo trechos de alguns livros do Oscar Wilde e falando um pouquinho sobre a vida dele. Ele teve uma vida próspera e ele teve sucesso, né? As peças dele eram assistidas, as pessoas gostavam e tal, e ele foi um cara com muita criatividade, mas ele teve lá suas infelicidades na vida também, e algumas coisas até eu acredito que transparecem na obra dele, muito mais em De Profundis, né, que é um livro que ele escreveu mais no final, mais perto do final da vida dele, que foi quando ele esteve preso, né? Então uma das grandes infelicidades da vida dele foi essa perseguição que ele sofreu por ser homossexual, e na Inglaterra vitoriana, que era uma época muito... Bom, não dá para dizer que só ali, né, era uma época muito conservadora, porque essa lei que perseguia homossexuais na Inglaterra, ela ficou em vigor até a década de 1950, então, vários homens... A gente sabe, depois vocês podem me ajudar para saber se algumas mulheres também sofreram com essa lei, mas a gente sabe mais de homens, né, que sofreram. E o Oscar Wilde, ele foi casado, ele teve filhos, eu não me lembro agora se ele teve 2 filhas, uma coisa assim, 2, né? Mas ele, enfim, ele era um homossexual e ele tinha uma vida, ele tinha umas relações fora do casamento, vamos dizer assim. E essa prisão dele aconteceu porque ele se envolveu com um homem mais jovem, que é para quem ele escreve aquela carta cheia de mágoa e cheia de ressentimento, que é De Profundis, que é uma das, eu acho que, se eu não me engano, é a última publicação dele, né? Quando ele escreve o Retrato de Dorian Gray, ele ainda está vivendo
lá. Depois ele passa um tempo na França, mas acho que eu tenho a impressão que ele ainda vive na Inglaterra, né? Quando ele escreve o Retrato de Dorian Gray, ele está assim no auge do seu sucesso. Ele morre 2 anos depois de De Profundis. E tem uma outra coisa ali que ele deixou. Ele proibiu que esse homem, né, que causou toda essa ruína dele, tivesse acesso a obra dele, porque também teve isso, o cara queria se aproveitar e vender e lucrar em cima da produção dele, mesmo ele estando preso, ele estando arruinado e tal. Ele está sepultado em Paris, sim. E esse livro em especial, do Dorian Gray, é um livro que trata algumas características góticas muito caras ao gênero, como, por exemplo, o duplo. Mas, para além disso, ele trata uma sociedade muito masculina, uma sociedade muito ligada, muito voltada para enfim, o conforto, a riqueza, as artes, aquela coisa do dolce far niente. Então, é um tipo de camada social que a gente estranha até um pouco quando a gente tem acesso. Eu não lembrava, quando eu tinha lido há muito tempo atrás, agora que eu reli a história mesmo do Dorian, da onde que o Dorian tinha todas aquelas condições de viver naquele luxo todo que ele vivia, mas ele tinha uma pessoa, como é que chama, gente? Me ajudem. Não é um preceptor, ele tinha tutor. Um tutor, exatamente, um tutor, que era quem proporcionava todos os pequenos e grandes luxos da vida do Dorian. E aí, esse livro, ele é uma exaltação, um culto à beleza e à juventude, porque desde o início a gente percebe assim um olhar, eu não sei vocês, mas a gente percebe um olhar saudosista daquele narrador para a sua juventude, todas as coisas que ele fala, todos os elogios que ele faz ao Dorian Gray, que é um rapaz muito jovem e, segundo o narrador, muito belo, tudo aquilo traz um tom, assim, de saudade, de nostalgia, do que ele gostaria de reviver e não tem mais a oportunidade de reviver. E, unido a tudo isso, a toda essa situação, há várias sugestões de relações, pelo menos de sentimentos, relações não, mas pelo menos de sentimentos de homossexuais ali, entre esses 3 homens que estão conversando. O primeiro deles é o pintor, que é o homem que primeiro conhece o Dorian Gray e pinta o retrato dele, se dispõe a pintar o retrato dele. E aí depois ele apresenta o Dorian Gray ao Henry, desculpa. O primeiro é o Basil, né, que é o pintor, e ele se dispõe a apresentar para o Henry, que é o amigo dele, que é um cara, enfim, ele tem várias características negativas, antipático, misógino, ele defende coisas horrendas, mas ele também tem, assim, uns insights, apesar de a gente ler e achar horrível, a gente fica pensando, nossa, mas da onde que esse cara tirou esse alcance de pensamento? Às vezes a gente chega até a concordar um pouco com ele, com certas antipatias. E então essa foi a nossa leitura de abril. Deixa eu só terminar de falar, né? Que eu comecei a falar que uma das características muito caras ao gótico é o duplo, e está muito presente nesse livro, que mostra a dualidade do bem e do mal, ou seja, agora sim, já dando spoilers, né? Porque, enfim, quem chegou aqui já leu o livro, né? Todas as pequenas e grandes maldades, todos os crimes que esse personagem cometeu, nenhum deles ficou impresso na fisionomia dele, ou seja, na alma, entre aspas, dele, porque a segunda alma dele, a alma ruim dele, está guardada
no segundo andar daquela casa, segundo ou terceiro andar, num lugar fechado, numa salinha fechada, empoeirada, cheia de teia de aranha, que também é uma enorme de uma metáfora, né, para nosso inconsciente, para tudo aquilo que a gente quer esconder no nosso inconsciente. Mas tudo ficou impresso naquela figura, naquela pintura. E ele se mantém jovem, ele se mantém bonito, todo mundo estranha. Isso é o sobrenatural da história, porque todo mundo estranha como ele se mantém, como ele consegue. Enquanto que, bom, no fim das contas, é uma grande metáfora, né, do duplo e dessa coisa da pessoa cometer as suas maldades e permanecer com a alma, entre aspas, limpa perante a sociedade, né? Agora eu vou abrir para vocês, bem-vinda, Yasmin. Vou abrir para vocês, o Rogério já levantou a mão, e vamos lá, vamos falar desse personagem tão intrigante, tão, enfim, vamos lá, Rogério. Olá para todo mundo. Bom, uma parte do que eu vou falar eu devo ao podcast Papo na Estante, né? Para quem não ouviu ainda, como está aqui o Sotrate, não estou vendo a Karine nem o Daniel, eu agradeço a todos, né, por informações e opiniões assim maravilhosas. Então, podcast Papo na Estante, procure lá, inclusive pelo subtítulo, né? Esse belo nunca perde, né? Essa frase incrível, porque é um livro. Por que ele é clássico? Porque ele tem muitas camadas de leitura, porque ele é extremamente bem escrito e porque ele tem muita atualidade, né? São questões que foram lançadas lá em 1890, 1891 e parece que foi escrito ontem, né? Alguns temas. Bom, tem tantos lugares onde você pode começar e entrecruzar. Então, se a gente for fazer assim filiações literárias, ele tem a ver muito com os romances de formação, né, que era muito a questão europeia do rapaz se iniciar com aventuras, com leituras, com pessoas, e ali tem uma formação, né, a formação do Dorian. Também tem uma velha questão do duplo, né, que nem a Irka lembrou bem, que essa questão da personalidade, né, às vezes é mais que duplo, mas a gente lembra mais contos como do Edgar Allan Poe, William Wilson, James Hogg. Nossa, eu não vou começar a citar todos, porque eu vou falar um pouquinho mais de uma outra tradição, que é a tradição do Fausto. O Fausto é uma lenda moderna, mais ou menos baseada no sujeito que viveu lá nos anos 1500 e alguma coisa, e a partir de 1580 vão ter textos, vai começar a ser escrito textos anônimos, um texto muito significativo do Christopher Marlowe, o contemporâneo do Shakespeare, mas a forma que todo mundo conhece, duradoura, é do alemão Goethe, né, se é assim que pronuncia, depois a Mariane me corrige. E o que é? É um sujeito que aparentemente tem muita coisa, mas que ambiciona mais e faz esse pacto, né? Você veja, apesar do Goethe ter escrito isso em duas partes, 1808, 1830, aproximadamente, é uma história assim muito antiga, né, que remete até a questões medievais. Tem uma lenda de Teófilo, um sujeito que teria sido um religioso importante lá no ano 600, mas ele queria um cargo maior dentro da igreja, o cargo de bispo. Ele faz um pacto com o diabo. O que acontece, né? Bom, quando o diabo vem catar sua alma, ele se arrepende, tem uma intervenção da Virgem Maria que o salva, ou seja, durante muito tempo teve essa ideia de que o diabo, o mal, ele não era tão poderoso assim, porque tinha intervenção divina que iria livrar o ser humano. Então, veja, o Fausto, muito tempo depois, já é da época moderna, né? Então, nós já passamos até depois a gente vai passar o texto do John Milton, né? Paraíso Perdido. Então, ali o demônio, o diabo, de acordo com Milton,
ele tem ideias, ele tem malícia, e ele vai se declarar, já que ele perdeu a guerra contra o divino, ele vai se declarar o inimigo eterno agora da criação do divino, de uma das criações, né, o ser humano. E então, depois isso vai ser visto como algo romântico. Você veja, então o diabo é um rebelde, né? Na verdade, tem uma faceta mais complexa, vai ser adotada pelos românticos. Então, e a gente vai caminhar num mundo muito complicado, né? Para explicar aqui em pouco tempo, onde que os heróis românticos são os que desafiam as normas do tempo. E, como ele fala romântico, que já estou dando um grande salto aí para o século XIX, da época do nosso texto de hoje. Então, já é época com um domínio burguês nas ideias, já a religião ainda ela é celebrada, porém não é tão praticada, né? A hipocrisia assim é gigantesca, não que tenha iniciado nessa época, né? Mas chega a um ponto que a gente nunca pensou que podia acontecer, até aparecer o século XX e XXI, né? Que vai mostrar que sempre pode se piorar, né? Sempre pode piorar. Então, é mesmo, por isso que eu falo que é atual. A tecnologia parece que você pode tudo. Bom, se você pode tudo, não resolveu a desigualdade social extrema, né? A miséria, né? Lembrar que o romance do Dorian Gray, bom, eu tenho aqui as duas versões, né? A versão 1890, que é menor o texto, a versão expandida, né? Ela é maior até para tentar atenuar a questão sexual, que é mais explícita, né? No primeiro, o Basil se declara, fala, não, eu me mataria se Dorian Gray não olhasse para outra pessoa, quer dizer, está declarando uma paixão, né? Tem uma coisa interessante, né? Na primeira versão, os dois, o Dorian Gray e o Lord Henry vão para o jardim, né? Assim, eles vão para o jardim, né? Quando chega na versão, tenta aplacar um pouco isso, não, eles vão, os dois jovens. Quer dizer, há uma menor ênfase na diferença de idade, né? Que isso aqui é apenas 10 anos, embora naquela época, né, fosse significativo. O Dorian teria 19, 20 anos, então o Otton teria uns 30. Então, o Otton aí, né, voltando à questão do Fausto, ele faz o próprio personagem Mephistófeles. Ele vai, né, como disse a Karine, né, ser o diabinho no ombro direito e no ombro esquerdo do Dorian, que logo vai rapidinho abandonar a presença do Basil, né, porque o Basil é o artista voltado para a arte plena, né, é quase um idealista, né, que também é uma grande referência. O livro ele é entupido de referências, não só do produto da arte, mas o que deve ser a arte. Há um conflito aí bem elaborado, né, aquelas ideias que vêm desde a antiguidade clássica. O Platão, a arte não é uma coisa maravilhosa, porque o nosso mundo já é uma imitação imperfeita do mundo das ideias. Então, a arte querendo imitar algo desse mundo não é uma coisa muito boa, né? Pode distrair o ser humano de se voltar para o mundo idealista. O Aristóteles acha que não, a arte pode ter um efeito de catarse, pode ter um efeito educativo e deve ser valorizada. Então, vai permeando, né, o livro, esses lados, né? É uma questão muito complexa aí, né? Se a gente quiser elaborar mais. Mas voltando para a questão fáustica, né? Veja, na época do Fausto, na época moderna, né, então já tem essa questão do comercialismo dominar as relações, então aquela narrativa do mundo idealizado pela religião, ou pelo menos pela religiosidade, vai se perdendo. O Fausto ele faz na boa intenção, né, a famosa boa intenção de fazer o pacto, afinal é por amor, né? Mas no final, se for ser um pacto com algo ruim, você vai se dar mal, né? E isso eu acho que volta aqui no Dorian Gray, que o Oscar Wilde é condenado por homossexualismo, né?
práticas libidinosas. A Erika até me perguntou se aquela lei inglesa incluía as mulheres. Inicialmente, não. Essa lei inglesa, aliás, era 1885, era chamada Emenda Labouchere, e ela criminalizava o homossexualismo masculino. E uma vez perguntaram, né, mas e o feminino? Olha, para nós, falar do homossexualismo masculino é pesado, é doloroso e deve ser punido. A gente não consegue sequer conceber homossexualismo feminino para sequer ser tratado. Olha só como era, né, esse tempo aí, né, de cair de costa. Né? Então, eles nem queriam falar no assunto. Para eles era ainda mais assim, horroroso para, né, a moralidade da época. Né? Então, o texto voltando lá ainda de novo ao Fausto, eu entendo que é uma grande crítica moral esse texto, né, porque ele critica, como falaram anteriormente, a sociedade inglesa, né, com todas as suas normas, por isso a época vitoriana é muito extensa, mas é mais lembrada nessa fase final do 19, quando tem uma rigidez, assim, as aparências importam ainda mais, e tem vários capítulos onde o Dorian está, já depois de fazer o seu pacto, né? Ele já está envolvido nas artes, mas essas artes são muito roubadas, né? Pelo colonialismo inglês, elas são tiradas de vários locais da Europa, do mundo inteiro. Então é uma crítica também a esse poder desmedido, não só do próprio Dorian Gray com o seu pacto, mas como a própria Inglaterra, enquanto império. E não sabe-se onde isso vai dar, né? Por isso que esse clima também é muito falado de decadência. Tipo, agora que chegamos ao topo, se é o topo, só resta estagnar ou cair. Né? E para onde que isso vai nos levar? E eu também gostaria de botar no meio da conversa, não sei se vocês lembram aquela lenda do aprendiz de feiticeiro. Eu não sei de onde veio essa lenda exatamente, eu sei que tem de novo, Goethe tem fez um poema muito famoso sobre isso, bem no finalzinho do século XVIII, nos 1790 e tralalá, né? E como é que era o aprendiz de feiticeiro? O feiticeiro vai fazer uns afazeres mais mundanos, deixa o seu aprendiz ali deixa eu fazer umas coisas com que eu já sei, ou que ele acha que já sabe. Vou usar um poder para limpar a casa aqui, vira uma bagunça. Numa das versões, o feiticeiro volta e repreende o sujeito, assim, de maneira mais humorística, outra vez repreende mais duramente. Isso aí é muito lembrado num desenho da década de 60 do Walt Disney, Fantasia, né? Que o Mickey vai fazer o aprendiz feiticeiro, vai fazer as burradas dele, mas é tudo cômico. Então, de certa maneira, isso já é um delírio da minha parte, o Oscar Wilde, muito influenciado por lendas, a lenda do Fausto, de certa maneira, tem lendas populares sobre pessoas tentando ludibriar o diabo e conseguindo, né? Na própria Irlanda, de onde ele veio. E aqui o Dorian Gray ele tem um poder que não sabe controlar. É como se fosse a própria Inglaterra. E no final, o moralismo, ele se dá mal. Para começar, ele não sabe do poder, né? Aí aparece o Henry Wotton. Eu gostei no WhatsApp que o Mira falou, ele é odioso. Ele é odioso, o Mira, mas o Henry Wotton é aquele famoso personagem que a gente odeia amar e ama odiar. Por quê? Porque ele tem o poder da eloquência. O Basil tem o poder da pintura, e o Dorian poderia desenvolver uma espécie de poder assim pela música, né? Ele toca piano, só que depois do pacto, não, agora a minha arte sou eu, a minha vida é a minha arte, que é uma concepção também que o Oscar Wilde tinha muito forte, né? Só que ele não consegue. Eu lembro que no podcast do Sotrate e companhia, eles falaram, olha, ele faz tudo o que ele quer depois do pacto porque ele não tem alma. Só que ele tem medo, porque ele tem medo que descubram o segredo dele. Ou seja, ele não tem o pleno poder. Quem tem o pleno poder
sabe o que faz, sabe as consequências, sabe manter as aparências. Eu falei, mas e se um criado algum dia entrar naquele quarto e ver o quadro que eu escondi? E se sempre o e se ladrões assaltarem, se o criado o trair? Então, ele nunca se afasta de Londres, que é o local onde ele pode fazer tudo o que ele quer, mas também é onde tem o quadro. Ele está preso ao quadro, né? E tal qual um aprendiz de feiticeiro, ele tem esse temor, e no final ele acha que pode resolver tudo. Quer saber? Eu vou rasgar o quadro, só que aí ele morre. Né? Então, Pois é. Então, só para terminar, a gente não fica muito claro, na minha opinião, claro, se rasgar o quadro foi mais uma experiência. Ele que já viveu, né, a gente imagina que são uns 10 anos, né, que ele fica fazendo tudo que é descrito ou sugerido, né, nos filmes, né, mas depois vão mostrar um pouquinho mais. Uhum. Então, seria a experiência final. Eu já fiz tudo, agora eu posso tudo, inclusive destruir o quadro. Não, ele não pode. Mas por que ele só? Porque ele não sabe. Ele não tem esse pleno poder. Né? Então, eu sei que eu já estou passando o tempo, Ilka, só um pouquinho. É isso, eu acho que é um grande romance sempre atual para essas camadas. Eu poderia falar ainda mais questões políticas, as questões artísticas, o que é o dandismo, que é uma coisa complicada. Ele está numa fase do dandismo, o final do século XIX, que começa bem antes, não era exatamente um movimento que pronunciou tudo o que ia acontecer, né? Está na Inglaterra, vai para a França, volta para a Inglaterra, onde termina praticamente com o Dorian Gray e um romance antecessor, né, As Avessas, cujo título é Contra a Natureza, do francês Huysmans, que talvez tenha sido o livro amarelo. Né, talvez, na versão aqui do Oscar Wilde Sem Censura, as notas do Nicholas Frankel, eles ainda indicam um livro que eu nunca tinha ouvido falar, do Walter Pater, que é Marius, o Epicuriano, o epicurista, que não tem tradução em português ainda, né? Assim como tem vários outros romances do sujeito indolente, nobre, lembrar, né? Porque eles podem, né? Isso não é um tapa na cara, é um cuspe na cara. Eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho renda, eu não faço nada. Mas eu fazer nada, por um lado, pode ser uma crítica social, por outro lado, para nós, que precisamos fazer muito, fica aquela coisa, pô, é um bando de três sujeitos que se acham acima do bem e do mal, porque já tem, por assim dizer, a vida feita antes deles nascerem, porque na versão estendida do Oscar Wilde, tem uma explicação que não tem na versão resumida. O Lord Henry, ele tem minas de carvão, o pai dele foi embaixador em Madrid, então ele já tem posição social, já tem dinheiro, né? E diz aqui no capítulo, depois disso, exercitava a grande arte de não fazer nada. Por um lado, ele foi, pô, que folgado. Por outro lado, mais uma crítica, né, à arte utilitarista. Antes de terminar, só uma bomba para jogar para vocês, que são, uma grande parte de vocês que são escritores. Veja, ele fez o pacto para conseguir fazer a arte dele, que era viver a sua própria vida. O Basil tinha sua arte, que era a pintura, e dedicava tudo a ela. O Lord Henry era mais a eloquência, né? E o vestir, todos eles, como bom dandies, se mostrar, fazer a pose. O que se faria para conseguir a arte suprema, vocês escritores? Né? Vocês faria algum pacto para ter uma escrita perfeita, assim, só para encher o saco? Então, com isso... mas olha só, Rogério, depois eu quero que tu fale de novo, porque eu vou te provocar, daí todo esse tempo agora vou te fazer ficar pensando. Duas coisas que eu fiquei. Primeira coisa, o pacto que tu fala, ele não faz o pacto por querer. Ele é jogado no pacto. Depois no final tu vai falar de... a Marie pode falar, bom, todo mundo pode falar também, porque eu tenho essa impressão, que ele é um pacto que está posto para ele ali.
Se quiser, eu E a falo outra- agora. Eu sei que é a vez do Sotrate, mas, na minha opinião, o próprio Lord Wotton fala assim, olha, você já tinha em germe, já tinha alguma coisa que você não sabia. Eu só despertei você para o pacto. Assim, esse pacto ele é muito diferente das histórias de terror mais Sim, eu tradicionais, sei. porque qual que é a Ah, diferença? mas espera, deixa eu dar a palavra para o Sotrate, depois tu Depois, vai voltar. tá, para Ah, falar qual é a diferença dos outros, tá? isso. Espera aí, guarda aí. Vai, Sotrate. Não, tem mais uma coisa que eu quero te perguntar que agora me fugiu. Enquanto o Sotrate está falando, eu vou me lembrar. Vai, Sotrate. Hoje eu acho que se a gente lançasse o episódio ia chamar Menino Lei e a Meritocracia. Em vez de fazer a comparação com o One Punch Man. Mas eu achei bem interessante, porque para o episódio a gente leu aquela versão com os 20 capítulos, né? A versão já estendida, lançada em livro. Eu não tinha ainda tido contato com esse. Eu achei bem interessante. Mas eu acho que a versão estendida ela ganha por conta, principalmente, porque ele expande a Sybil Vane, que eu acho uma personagem sensacional, a construção dela, assim, e é uma construção indireta, né, porque a gente não ouve ela praticamente, a gente não vê ela agindo, a história dela é toda... Ai, obrigado. Tudo bem? A história dela é toda... a gente só pega ela pela diagonal, né, a gente nunca pega ela de... Meus cunhados visitando. A gente nunca pega ela de frente, né? A gente nunca vê a história dela, mas cresce bastante e aí tem o irmão dela que aparece na história também mais para frente. Então ele dá um acréscimo maior. Ele tenta esconder, e é muito engraçado isso, porque se vocês ouviram o episódio lá, para a gente era muito claro a questão da homossexualidade ali, né? Daquela homofetividade, vamos dizer. Não sei se tinha o componente sexual muito claro, mas afetivo era evidente. É muito engraçado ver que ele escondeu, né? Você escondeu o Wild, mas você não fez um serviço muito bom, não, porque pra gente ia ser muito evidente. E quando pega essa versão, essas 100 cortes aí, que o Rogério mostrou, da Biblioteca Azul, aí sim era totalmente descarado, né? O Basil fazia umas declarações de amor assim belíssimas, né? E aparentemente não era correspondido, né? Então é o típico, né? Nossa, eu fiquei paquerando tanto tempo, aí chega meu amigo e leva. Que sacanagem, né? Meu amigo mais velho chega só no papinho e leva. E aí tem essa parte, eu acho que uma outra grande mudança é que mostra muito mais o Henry Wotton influenciando o Dorian, então dá para ver mais esse pezinho do Mephistófeles dele, mas né, alimentando ele em muitas mais ocasiões, inclusive contra a própria irmã, né? Eu imagino a conversa, né, do Basil com ele. O cara desonrou até a sua irmã. Acontece. A vida está aí para ser vivida, sei lá. Tem essa parte de mostrar o Dorian mais decadente, então tem passagens dele nos casos lá de má fama, tem a relação deles com o pessoal decaído. Eu acho que isso acrescenta muito, dá muito mais peso para a situação. Eu acho que o final, principalmente, eu acho que o final da versão estendida, ele é muito mais construído no sentido de que nessa versão mais resumida, parece que o Dorian quer se livrar do quadro, se livrar da prova, né? Eu não quero que exista uma prova do que está acontecendo. E é uma besteira, porque assim, aquilo não prova nada. Embora o livro todo ele se baseie num conceito que para a gente agora é muito anacrônico, mas para a época fazia sentido, que é essa questão da aparência física, né, do exterior refletir o interior.
Isso está nas artes desde sempre, continua ainda, né? Mas era um conceito que eles acreditavam como científico, né? Tinha aquelas maluquices de frenologia lá, né? Preconceito enrustido. Mas, exato, lá, bandido com cara de bandido, é isso aí, né? Olha, não é da minha etnia, com certeza boa gente não é. Tanto que o jeito que ele descreve lá o judeu, né? Tipo, o cara nojento que usa o serviço dos outros para tentar ganhar algum dinheiro. Tipo, ai, que esse judeu tá aqui ganhando dinheiro com Shakespeare? Que absurdo. Mas, e aí tem essa questão, ela é muito fundamental, né, dessa questão da aparência, e várias vezes ele bate nisso, porque também é um conceito artístico do Wilde, né? Tem depois um famoso prólogo dele em defesa da arte, lá que é quase um manifesto que ele faz anos depois, um relançamento do livro, que ele fala que a arte não está aí para atender ninguém, ela não é moralista, mas ela não é também conceito do autor. Legal, esse eu não vi, o Renascimento. E aí ele tem todas essas questões, mas isso está sempre na obra, né? Mas quando as pessoas estão falando, o Basil fala para ele, né? As pessoas estão falando coisas terríveis de você, mas eu estou vendo que você tem os olhos tão cândidos, você tem uma aparência tão bela, né? Não é possível, né? O olhinho do gato do Shrek lá, né? Não é possível que esses olhinhos são maldosos, né? Então, esses conceitos eu acho que ele transpôs lindamente na obra, sim, e o gostoso de ver, eu particularmente gosto, né? É uma leitura mais difícil de fazer, essa aí da Biblioteca Azul, porque tem um monte de notas, e é legal quando ele começa a puxar as referências. Ó, isso daqui, ele puxou essa referência desse artigo, ou desse autor, ou foi influenciado por essa questão, e traz isso nas outras obras dele. Então você vê assim uma colcha de retalhos se criando ali, que é uma coisa, e aí respondendo ao Rogério, que eu acho que o fato de você vender a alma para ter a inspiração, você perderia. Porque eu acho que a grande riqueza é essa, é você receber essas influências, pegar esses faíscos de influências do mundo inteiro e você condensar isso de um jeito seu e fazer uma coisa sua. Né? Você se alimentar de tudo e produzir aquilo com a sua visão, que é o que a IA nunca vai fazer. Né? Ela tem toda a memória de todas as coisas escritas, só que ela não tem aquela intenção que vai fazer a arte. E quando você vê, né, um livro super conceituado como o Retrato de Dorian Gray ter sido construído assim, você fala assim, caramba, como alguém ainda perde tempo escrevendo por IA ou lendo coisas escritas por IA? Não faz sentido. E só para concluir rapidinho, a questão do duplo, eu acho que o maior retrato aí, acho que a gente chega a comentar no episódio, é o Médico e o Monstro, né? Eu acho que eles são livros, assim, bem paralelos e que tem um final semelhante, né? Então, você mata o monstro, mas você se mata, porque você também é um monstro. Então, essa questão de você conseguir separar o bem do mal, e nesse caso, no Dr. Jekyll lá e no Hyde, ainda você tem a separação do bem e do mal em figuras distintas. Aqui não, né? O mal continua com o belo e o outro, o Doppelganger lá, só vai sofrer as consequências das ações do mal. Né? Então é bem legal isso. E vai lá resgatar Platão, do Anel de Giges lá, né? Que se você fosse invisível, pudesse fazer qualquer coisa que você quisesse sem ter consequências, o que você faria? Então, eu acho que é bem isso que traz. Se você conseguisse fazer a carinha do gato do Shrek lá para convencer os outros que você é inocente, quais as coisas que você faria? Né? Então, tudo isso ele traz nessa salada cultural que ele apresenta aí, sem contar a parte artística e estética, né? Como escreve bonito, cara. Caramba, ele escreve coisas odiosas de uma maneira belíssima. Assim, então. É isso. Ele te diz coisas horríveis de uma forma que tu, às vezes, até chega a concordar.
Mas me lembrei da outra coisa que eu ia jogar aqui para você. Vou jogar para o Rogério, mas porque ele que puxou a conversa. Travou. Mas, Voltou. inclusive, também. Me parece, o Rogério disse, ele está preso ao retrato o tempo todo, né? Ele não pode ir muito longe do retrato. Mas me parece que o medo dele, sempre me pareceu isso, o medo dele não é ser descoberto. O medo dele é sofrer o castigo de perder a juventude, perder a beleza. Não, jamais descoberto para ele, eu acho que não tem tanto problema. Então, vou jogar isso aí para vocês. E antes de chamar o Laupo, também, já que o Sotrate falou da arte, né? A Andréia também falou da arte no chat ali, uma coisa que da outra vez não tinha me chamado a atenção, mas dessa vez me chamou, é como é que é o nome dela? Saibil, né? Saibil. É a Sibila. A Sibila, pronto. Depois que ela se apaixona, o que dá a entender, né? Que depois que ela se apaixona por ele, que ela tem a primeira noite, conhece ele pede ela em casamento, ela perde toda a capacidade dela artística. Ela vira uma artista medíocre. Vou jogar isso também para vocês pensarem e já vou chamar o Laupo. Desculpa, deixa eu cortar o Laupo rapidinho, que é uma coisa que o Harry fala, né? Ele fala assim, os artistas medíocres, as pessoas medíocres são ótimos artistas. As pessoas que têm uma vida legal, que vivem as coisas, elas são péssimas artistas, porque elas não usam a imaginação. E aí ele aplica isso na Sibyl, né? Enquanto ela não conhece o amor, ela consegue fingir que ama nas peças que ela está apresentando. Quando ela começa a amar alguém, ela fala, nossa, mas isso aqui é horrível, esse cara é um velho, essas árvores são papel machê. Ela perde o encanto pela imaginação e passa a focar na vida, por isso que ela passa a ser uma péssima artista. E ali a gente, não sei vocês, mas a gente percebe que é a voz do autor falando. Ele acreditava nisso. Vai lá. Oi, gente, então, acho muito legal quando a gente lê esses clássicos, assim, porque para mim foi a primeira leitura do Dorian Gray, e a gente tem aquela, como ela é uma obra de referência, né, muito reproduzida, copiada, reescrita, a gente acaba criando umas ideias sobre a obra, e quando a gente vai ler o texto do original, a gente sempre se surpreende, assim. E duas coisas que eu queria comentar, uma é a atualidade, como o Rogério falou desse texto, porque aí no final vou dizer o que eu acho que é até deixar a pergunta aberta, e outra coisa que eu queria falar é sobre da cena que ele leva os amigos ao teatro para mostrar a mulher que ele tinha encontrado, que era uma artista maravilhosa. E nessa sociedade de viver de aparência, parece que ele tinha encontrado um troféu, assim, e a grande frustração dele é que ela não é, ele fica decepcionado, porque ele passou uma vergonha, ele prometeu que ela era uma grande artista, e dela não é mais, ela perdeu, e ele fica, realmente, ela perdeu todo o valor para ele. E para mim essa cena foi uma mudança do personagem que eu percebi. Ele já vinha sendo envenenado pelo Lord Henry lá há um bom tempo, mas para mim foi nesse momento que ele se revelou realmente um monstro, né? E a cena que me marcou bastante, que eu gostei muito, assim. E acho que isso que é legal dos clássicos, tipo, eu fiz uma leitura desse livro, eu acho que dá para fazer umas 50 leituras, e cada vez que eu ler ao longo da vida vai ser diferente. Se eu leio isso como adolescente, eu me lembro muito do que a Elmira, que não sei se ela tá ali, ela falou lá no chat, de que ela, há 20 anos, ela tinha marcado um monte de frases. Eu falei, nossa, que legal, né? Você pegar 20 anos depois do livro que você leu, lá, tá com vergonha do que marcou, mas acontece, né? A gente vai mudando ao longo da vida e vai lendo diferente. E essa cena, assim, achei espetacular, essa cena do teatro. E pra mim, a partir dali, ele virou um monstro, assim. E outra coisa que eu queria falar, e até deixar uma pergunta aberta, não é para ninguém responder, assim, é uma coisa que eu fiquei refletindo hoje. Se a gente não está vivendo o Dorian Gray ao contrário hoje em dia. Porque na rede social a gente mostra o nosso retrato bonito, né? A gente esconde as nossas mágoas em nós mesmos. Mas quando eu falo a gente que vai falar como sociedade, é isso que a gente está vendo na sociedade hoje. As pessoas mostram o seu melhor retrato, né? Os seus sucessos, e as suas machucadas, suas cicatrizes, suas tristezas, elas guardam no corpo mesmo. Então a aparência, quer dizer, a gente continua ainda
uma sociedade que preza a aparência, a gente vive de aparências, como eles viviam no personagem, no livro, só que hoje a gente não esconde o retrato, a gente mostra o retrato. E o retrato se mantém enquanto a gente vai se degradando ao longo da vida. Foi duas coisas que eu fiquei pensando. Mas assim, dá para pensar mil coisas. Eu acho que deveria ser obrigatória a leitura de Dorian Gray na escola, porque abre muito a cabeça para refletir sobre essa questão da imagem, do ter as coisas, do que você é e do que você sabe, essa relação. Até porque ele é muito fútil, né? Ficar lá gastando o tempo dele com coleções de joias e daí de instrumentos, enfim. E por aí vai. Mas era só essa reflexão que, assim, uma das, né, que ficou me martelando ao longo desses dias aí de leitura do Retrato de Dorian Gray. Valeu, gente. Ah, e um comentário só, nada a ver com o tópico. Se disso eu procurar um livro em casa e comecei a tirar o livro da estante. E por causa do clube, eu descobri que eu não consigo mais guardar os livros na estante, porque não cabe mais. Eu tirei e agora não consigo recolocar. Então tá tudo uma zona. Ela vou ter que doar alguns, fazer uma faxina, porque você vai acumulando volumes. Ah, O Rogério quer. Vai acumulando volumes, agora eu não consigo reguardar, porque você vai guardando aos pouquinhos, né? Vai enfiando eles assim nos buraquinhos. Valeu, gente. Um excelente livro, Dorian Gray. Marie, tua vez. Ó, o Sotrate perguntou se será que o Dorian compraria um Batmóvel? Bom, vamos começar de trás para frente agora, né? Essa tua reflexão aí, Laupo, eu acho que assim, porque se você pensar, né, o Oscar Wilde de certa forma, o Bram Stoker tem a mesma coisa, tá? Tem a mesma coisa ali no Drácula. Eles são frutos do que a gente chama decadentismo, né? Que não é só na Inglaterra é muito porque tinha toda aquela coisa muito normativa, muito assim, mas daí a gente tem o D'Annunzio na Itália, a gente tem o Jean Cocteau, esses caras todos na França, né? Exatamente. E aí você tem isso. E a gente vive isso que você fala, eu acho que é muito correto. A gente vive o contrário hoje, né? Porque a gente vive justamente a sociedade do espetáculo. A gente não esconde o retrato. A gente se esconde no retrato, né? A gente faz de conta. O que vale é o que você parece. O retrato não está lá no sótão mais. E daí a coisa do Lord Henry, né? Eu li a primeira vez quando eu tinha uns 12 anos. Então já se vão uns 50 anos a minha leitura, o que não é fácil. E eu, na época, para mim, o Lord Henry era o diabo. Ele era o diabo, sabe? Eu me lembro de eu lendo e de eu vendo exatamente aquela pureza do Dorian ser conspurcada e ser completamente arruinada pelo Lord Henry, né? E aí eu super concordo com o que o Rogério falou da questão do mito fáustico, que é muito... Tem outras coisas da história, tem o duplo e tudo, mas o mito fáustico, ele é um mito muito, muito, muito antigo e muito impregnado nas histórias, e eu concordo com o Sotrate, para mim também uma história que bate direto é o Médico e o Monstro, mas se a gente for pensar, né, no mito fáustico, mais do que o Milton, mais do que o diabo do Milton, porque o diabo do Milton ele é um pouquinho mais... Ele é outra coisa, né? O Milton também tinha essa coisa, o Milton tinha muita coisa de negar a hierarquia, de negar a monarquia, né? O lance dele, que está lá muito no Paraíso Perdido, é negar totalmente a monarquia. Ele foi também processado, ele sofreu consequências disso, né? E o mito fáustico a gente tem aqui no Brasil também, né? O mito fáustico está no Grande Sertão. O Grande Sertão, Reobaldo, fez ou não fez o pacto? Né? Ele fala, ao diabo, o que existe é o homem. Eu me arrepio quando eu falo disso, porque quando eu li, a primeira vez que eu li o Grande Sertão, e que eu vi aquela história toda ali,
eu fiquei chocada, assim, chocada demais, porque ele está muito claro ali, né? E aí, assim, a gente tem no Dorian Gray, e aí eu fui ver o significado que tem, semântico mesmo, de mancebo, né? Ele é um jovem mancebo, porque com 17 anos, naquela época, você não era adolescente, não existia adolescência, não existia nem bem a infância, não existia. Tudo isso são conceitos bem novos, tá? Mas ele era um jovem mancebo e, portanto, tanto que o Basil, né, ele fala para o Lord Henry, não, eu não quero te apresentar ele porque você vai botá-lo a perder, eu sei disso, você vai destruí-lo. E é isso, e o Henry não se aguenta, né? Ele vai lá e faz isso mesmo. Só que daí vem uma coisa que é uma discussão, né? Você poderia pensar num romance de formação, tá muita coisa aparecendo ali, eu não consigo ler. Um romance de formação e tal, só que um romance de formação totalmente deturpado, né? Porque ele é formado exatamente às avessas, né? O cara que faz a formação dele é o Lord Henry. Ele até no começo acha que está apaixonado pela guria. Daí, quando ele vai e leva, ele está junto com o Lord Henry e o Basil, e aí ele passa a vê-la com os olhos do Lord Henry, né? Não é, ele ainda estava assim, achando que estava apaixonado, e aí o Lord Henry corta todas as possibilidades dele, acabando com ele, assim, porque realmente ele está influenciando, né? Então a gente pensa nessa coisa da influência, que daí faz a gente pensar no final, né? Ele se sente culpado. Se a gente for pensar em Crime e Castigo, no próprio A Morte de Ivan, não, A Morte de Ivan Ilitch, né, que tem isso também do Mann, que tem essa coisa do cara pensar o que ele fez, né? Ele não tem muito, ele não chega muito no fim. Eu também concordo com o que a Bibi disse, que ele tem medo que vejam a feiura dele, não que o culpem, né? Ele tem medo, claro, ele passa a ter medo do irmão da Síbil, que está ameaçando matá-lo, é verdade, né? Ele pode morrer, mas quando ele pensa em perder a beleza dele, aquela beleza que é totalmente exterior, que é tudo que importa para ele. Eu acredito que ele fica realmente desalmado, ele perde a alma dele, ele não vendeu, né? E eu acho que não é que ele tenha uma super consciência de que ele está assinando um pacto com o diabo, mas ele tem uma desconfiança, tanto que ele vai, quando ele chega, ele vai ver, ele tem uma suspeita de que, opa, o que eu fiz não foi muito legal, e aí ele vai ver, e ele vê no retrato, né? Quando ele decide esconder o retrato, porque ele vê o retrato se transformar. E daí ele saca, ele não é burro, ele não é muito inteligente, ele é muito novo. E tem essa insinuação de que quando você é novo, você pode ser moldado, né? Além da questão da cara, de você ter cara de bandido, que tinha uma base, inclusive, científica nesse tempo, Sim. Que era a tal da fisionomia, eu nunca sei falar essa palavra, né? Que eram os estudos científicos que diziam que você tinha a boca assim, a boca assada, você tinha cara de bandido. Mas é mais que isso, né? É uma coisa de que você pode pegar um ser humano e fazê-lo ser aquilo que você quiser, que ainda hoje a gente tem, né? Isso está mais, eu concordo também, assim, é impressionante como esse romance, ele evolui, né? Ele evolui demais. E aí a fofoca que apareceu no grupo, tá? Eu não sei se é a mesma pessoa, foi a Elmira que falou, né? Da mulher poderosa que mexeu. A história que existe mesmo é que o Oscar Wilde, porque ele e o Bram Stoker são irlandeses, né? Os dois são. E eles namoraram a mesma mulher. Só que foi o Bram Stoker que casou com ela. Sim.
Então, o Dorian perdeu o Playboy. Perdeu porque o Bram Stoker tinha mais cacife que ele. Mas Era acho mais acho homem. que a moça saiu ganhando também, né? Porque É que ele, a ideia é que ele era, parece que houve alguma coisa nesse sentido de que ele era mais maduro mesmo. Eu não sei se ele era realmente mais maduro ou se ele tinha mais ela achava que ele tinha um futuro mais promissor do que o Wilde. Eu acho que ela já percebia que o Wilde era mais pro outro lado do que para o dela, assim, né? Porque o Bram Stoker ainda tinha mantia, tanto que ele negou, né? Ele tinha correspondência junto com ele tinha uma correspondência então, era séria. isso que eu ia falar. O Ele tinha Socrate uma acabou de dizer aqui no chat que o Bram também era do babado também, porque não era não era com o Walt Whitman e que ele tinha. ele negou tudo aquilo, ele escondeu aquilo, ele escamoteou tudo. O Bram Stoker ele posava mais no coisa, né? Então, assim, essa área ali, esse povinho ali, tinha fofoca, gente. Vamos combinar que era Fofoca muito. total. Não, mas espera aí, o Marie, e assim, ó, e o Bram Stoker não era tão misógino, né? Porque quando a gente lê o Drácula, ele tinha um olhar mais generoso para a figura da mulher, né? Ele tinha. Aqui, a mulher não é nem gente. Vamos combinar, ela não é gente, né? Ela não existe para nada. A voz do Henry é de matar, né? Da vontade de... E a do narrador também. Porque tem uma Porque hora o narrador cola muito no Henry. O narrador cola demais no Henry. Mas tem uma hora que a única interação que ele tem com a esposa do Henry, o narrador fica falando barbaridades, assim, chamando a mulher, tipo, isso aí não me interessa, porque praticamente a mulher está falando que ela é medíocre, eu sou medíocre mesmo, eu só me interesso por bobagem, não sei o que e tal. Exato. Não, e assim, ó, se vocês já leram alguma peça tem uma peça que é engraçadíssima do Wilde, que é a importância, em inglês é the Importance of Being Earnest. Ernest, no caso, é o nome, Ernesto, tá? E é ser earnest, é ser sincero, é ser verdadeiro. Isso significa be earnest, né? E a coisa é engraçadíssima, assim, mas é sempre nesse sentido, que bota todo mundo num nível de futilidade, sabe, raso, assim, é muito... Eu concordo que é bromance mesmo, viu? É muito. Ele, assim, tanto no Bram Stoker como no Wilde, eu vejo que tem duas coisas, né? Porque o Bram Stoker faz muita bajulação, digamos assim, da Inglaterra, né? A Inglaterra é o centro, todos os outros são bárbaros, são nada, não sei o quê, no Drácula, né? E eles têm, os dois eram irlandeses. Irlandês para inglês era nada, gente. Sabe? Irlandês era os jacu, eles usavam para trabalho, não valiam nada mesmo para os ingleses, né? Mas eles estão lá puxando o saco dos ingleses adoidado, né? Sim. E o Wilde, ele, inclusive, vem para os Estados Unidos e puxa o saco dos Estados Unidos também, como o Bram Stoker também faz no livro dele, né? Ele dá, essa nação vai ser uma grande nação, se todos os homens forem como... Né? Então, assim, os caras, você fala, cara, eles queriam... Tudo bem que a bajulação não era gratuita, eles queriam vender o livro, né? Isso com certeza. Sim. E o Wilde, ele chegou a alcançar, né? Quando ele vai preso, ele perde tudo, ele aí fica doente, mas ele estava alcançando algum sucesso, assim, só que provavelmente gastava muito mais no dandismo dele. Sim. Eu quero chamar a Andréia, que eu sei que a Andréia vai trazer um assunto bem curioso aqui. Andréia. Bom, nada melhor do que os sentidos para curar a alma e que a alma para curar os sentidos.
quando eu li isso na adolescência, que eu também, Marie, eu acho que eu tinha uns 12 anos, sei lá, quando eu li a primeira vez, 12, 13, depois eu li mais uma vez, sei lá, com uns 20 e poucos, então já fazia uns 30 anos aí que eu não lia e me deparei com uma linguagem que me incomodou. A Elmira estava falando aqui, a gente estava conversando no chat sobre isso, né? Que a gente está tão acostumados agora com uma linguagem, uma estética, principalmente com as latino-americanas, muito empolgante, né? Uma linguagem muito trabalhada. E aí, quando a gente pega um romance com essa quantidade gigante de adjetivos, né? Uma coisa meio barroca, assim, incomoda um pouco. Mas eu fico pensando nessa questão da influência, né? Bastante gente já falou, né? O quanto impacta na vida de um adolescente, que foi essa primeira leitura que eu fiz na adolescência, e depois a gente esquece, né? Mas aquilo entra, parece que entra no DNA, porque na releitura agora, né, com mais consciência, eu falei, gente, olha como isso me influenciou, como tantas coisas na minha vida eu fiz depois de ler Oscar Wilde, e aquilo introjetou mesmo. E uma coisa curiosa, eu quero levantar só uma questão, assim, que eu fico provocando no grupo, né, e fico falando para a Bibi, às vezes eu escrevo para ela assim, Bibi, esse livro amarelo, porque eu nunca tinha reparado que a questão do livro amarelo, o livro amarelo que o Henry entrega para ele, e que daí ele lê 1000 vezes, e ele compra várias edições, e ele relê, e aquilo tem um efeito pernicioso, assim, né? E eu fiquei achando, depois eu descobri que não, né? Mas eu achei que fosse o Chambers, o Rei de Amarelo, mas depois eu percebi que ele foi escrito 5 anos depois, né? Então, o retrato, acho que é 1890, né? E esse O Rei de Amarelo, de Chambers, que saiu originalmente com uma capa amarela, foi em 1895. Mas eu acho muito curioso, assim, que essa ênfase que Oscar Wilde deu na influência que um livro pode ter numa mente jovem. E ele faz isso, né? E olha a influência que teve nas nossas vidas, né? Esse livro. E sempre incitando a um comportamento que leve ao prazer, né? Que essa coisa ética não existe, né? Se você pensa, se aquilo estiver te fazendo bem, segue em frente. E, ao mesmo tempo, com personagens extremamente atormentados pela culpa, né? E isso é muito legal, assim, de observar na narrativa. E, no fundo, é isso, né, gente? A gente não consegue se libertar da culpa nunca, assim. E o Dorian, ele se sentia culpado, mas eu concordo com o que vocês já disseram, que, no fundo, ele só não queria ser preso e não queria parar de gozar a vida dele de homem branco, rico e detentor de todas as facilidades que o mundo só entregava para esses homens, né? Para essas pessoas. Então é isso, assim, eu amei que a gente leu esse livro agora juntos aqui e estou adorando escutar vocês. Gente, agora vocês estavam falando, eu estava pensando, né? O Henry é um red pill. Um red pill gótico. Marito levantou a mão. Agora, quem quiser falar, está liberado. Todo mundo. Não, só voltando na coisa que você disse, que é tão bem escrito, que a gente acaba sabendo que aquilo ali é desprezível, né? Despicable total, a gente fica quase, né? Um outro que é isso, né? É o Lolita, né? Gente, eu não sei quem leu, mas assim, a argumentação inteira do Humbert é assim, com todo respeito, de fudeu com o palhaço, né? Você fica. Mas você fica muito, você quase que concorda com ele, você quase que defende ele, você fica. E, cara, é impressionante, assim. Mas ele tem uma vantagem, Marie. Ele é debochado. Os personagens
Não, não, eles até têm uma graça, mas eles não são debochados que nem o Humbert. Porque na época não era. O Humbert é muito mais moderno. Essa é a questão. Essa é a questão. Humbert é muito mais moderno. E daí, é exatamente isso. A gente perde aquela pudícia que era imprimida nas pessoas, sabe? Tinha toda uma pompa, tinha toda uma coisa que agora foi pro saco, gente. Já não tem mais. Aquele lá, eu acho que assim, a gente está falando, né, que existem estudiosos que falam que no Wilde a coisa essa coisa de a gente confundir o autor com o narrador e ver o autor na obra é proposital nele. Ele faz isso de propósito, ele meio que, né? Eu sempre que eu leio isso tudo e tal, e cada vez que eu leio ele, de um tempo para cá, né? Eu penso sempre no Madame Bovary, né? O cara falando Madame Bovary c'est moi. E ele fala a mesma coisa, eles usam muito isso, e ele depois, né? Porque vem bem depois, mas é a mesma coisa nesse sentido de como você usa a obra para meio que liberar o que fez a gente conversou sobre isso, né? O que faz a gente pensar, sei lá, muitos dos personagens do Nabokov são pedófilos, né? Ele tem Eu não mais sei, eu só li esse dele, eu não li os outros. Ele tem mais de um personagem pedófilo. Aí você fica, será? Porque, assim, o cara escreve maravilhosamente, mas... Quem foi embora? A Elmira. Peraí, Elmira. o Rogério quer falar, mas vamos tirar uma outra. Acho que a Elmira apareceu na primeira foto. Vamos tirar mais uma. Daí eu vou fazer quem não apareceu na primeira, aparece na segunda, e eu faço uma junção. Uma mistura. 2, 3 e... Deu. E aí, Rogério, quer falar? Então, o que eu queria falar ainda é sobre o Henry Wotton, né? Veja, qual é o nome do romance? O Retrato de Dorian Gray. Mas não é Dorian Gray, é o retrato, né? É a obra acerca de Dorian Gray. Eu estou falando isso porque eu acho que para quase todo mundo, quando você tem contato com o livro, fala, ué, mas o personagem principal aqui é o Wotton. Que o Basílio praticamente, o Basil quase não fala, o Dorian Gray tem as narrações sobre aquilo que ele faz. Agora, os grandes diálogos, na verdade, são os monólogos do Lord Henry. Tanto que eu tenho esse livrinho aqui, chamado Retrato de Oscar Wilde, Fragmentos. Mas, na verdade, é praticamente só falas do Lord Henry. Não tem frases nem do Basil e nem do Dorian. Tanto que esse lado assim peculiar do Otto, por que quase nos convence, principalmente nós que gostamos de leitura? Porque ele é o mestre da eloquência, né? Como eu falei, né? Que uma das artes do dandy, além de se aparecer, de fazer pose, a moda como crítica social ou como esbanjamento, depende de como você encara, né? Esse cara é um fútil, esbanjando, não, esse cara está marcando uma posição individual contra o coletivo, né? Voltando, o Wotton, ele tem um palavreado, ele tem os paradoxos, ou seja, ele é um cara muito inteligente, muito sagaz, e, claro, tem um lado, você pode julgar como perverso, né? Que é narrado que ele fica observando a reação das pessoas. Ele é quase como um cientista experimental, uma mistura de cientista social com um psicólogo. Ele joga bomba e fica vendo a reação. Como a primeira fala, quando o Dorian está posando, ele começa a falar, e o Dorian fica com uma cara assim, séria, e ele fica observando, dando um leve sorriso. Quer dizer, depois o Dorian que vai fazer alguns poderiam chamar de arte, né? De experimentar as pessoas, usar as pessoas.
sem nenhum freio para ele, né? Porque agora ele tem o quadro. Aí está voltando num assunto que eu queria falar, por que para mim esse é um texto de Ele é terror, prisioneiro. é um texto de terror diferente dos outros. Veja, quase todos os contos de terror têm uma intervenção sobrenatural, explicável ou não, mas você sabe que tem uma intervenção praticamente externa, né? Ou interna, de novo, além do Fausto, você evoca um poder, existindo ou não, né? Eu coloquei aí no chat vários textos do Fausto, incluindo Guimarães Rosa, fica aquela dúvida, Riobaldo fez ou Margarida. não, né? Mas para ele, Riobaldo, ele acha que fez e depois passa a se comportar como fez. Mas muito antes disso, o Dorian, a sua vontade é que cria o sobrenatural. Ou a vontade do Henry Walter. Bom, o Henry Walter não fez o pacto, ele não tem um quadro. Ele tem a ideia, mas quem levou adiante foi o Dorian, né? Por assim Ele dizer. é o diabo. Ele estava lá quando o Dorian fala. Claro. Ele é o diabo. Bom, Ele é o diabo. ok, continuando. Então, ele está lá, ele fala, mas veja, o Dorian, ficamos na dúvida se ele procura ou não procura o Henry Wotton, né? O Henry Wotton, ele está lá por causa do Basil. Aí não sabia que o Henry Wotton vai lá. Quando o Henry Wotton começa a usar essa eloquência, ele já fica mais encantado, né? O Basil é um cara muito introspectivo, talvez seja muito chato pro Dorian. Como diz o Sotrate no podcast, pula logo do barco, né? Do Basil, vai se alinhar com o Otto. Mas é a determinação do Dorian que vai transferir essa energia para o quadro. Ou seja, os filmes, pelo menos a versão mais conhecida, é em 1945. Né? Ali, nossa, tem uns artifícios totalmente fora do texto. Tem uma estátua egípcia, né, que é um sinal da pilhagem inglesa, de um gatinho. E ele fala: olha, eu daria até a minha alma. E os caras retrucam lá, falam: olha, você não devia fazer isso na frente dessa estátua, que é um deus antiquíssimo do Egito que pode conceder, né, com o famoso cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir. E, de novo, volta àquela minha primeira frase. Mesmo ele criando essa força sobrenatural, não é algo que ele controle o tempo todo, porque ele tem medo de ser exposto. Você assim, ele tem medo de perder a beleza? Sim, mas ele tem medo da exposição do quadro, ele quer manter aquela imagem hipócrita do cavalheiro, né, do dandy, né? Então, poucos sabem que ele vai para os locais de Londres, aspas, mal frequentados, ele usa um nome falso, se hospeda, né, lá vários dias. Então, só alguns cocheiros, né, alguns caras que o conduzem que sabem disso, né? Então, tem sussurros, né? Ele vive aquela vida dissimulada que nem o Dr. Jekyll, né? Que é um baita de um cínico. Aliás, é um texto pior ainda, adaptado para as telas em questão de fidelidade ao texto original, né? Então, eu acho que é uma história de terror complicada em relação a tantas e outras do passado como do presente, por ser algo assim um pouquinho condizente com os filósofos da época, com essa força de vontade da pessoa quebrar tudo, quebrar o poder da ciência, o poder da religiosidade, né? Assim, olha, a minha própria mente pode me levar a um outro local de poder, né? E leva, no caso desse texto, só que ele não. Como é que ele vai lidar com isso? É complicado. Volta a minha provocação. Aquele ato final dele, rasgando o quadro, é mais uma experiência, porque no texto estendido, né, o texto de vários capítulos, ele já começa a sentir um remorso e quer ver se pode se recuperar e agride o quadro. No texto que seria o original, não fica claro bem um remorso. Ele está nervoso lá, fala: quer saber, deixa eu rasgar esse troço aí. Ou seja, ele não tem ciência, né, do que ele controla, ou, aliás, do que ele pensa que controla. E aí, no final, ele também morre. Então, quer dizer, claro,
não é uma opinião final, pode ser debatida, mas tem umas questões diferentes aí quando sobrenatural, pensando na fonte, porque apesar, como a Henry fala, não é que eu discordo completamente, o Henry Wotton fazia o papel aí do Mephistófeles, né, do Fausto, mas é a vontade do despertada, né? Será que já estava lá? E foram algumas palavras que despertaram. Aliás, se isso é um rito de iniciação, também é muito louco, né? Como é que rito de iniciação em 15 minutos de conversa? Né? O cara já, agora eu sou iniciado do mal, vou fazer o mal e deu certo. A força maléfica está lá no quadro. Né? Então, e qual que era a pergunta da Irka mesmo? Tá, uma era do pacto e outra. Não, acho que tu já me respondeu o que era, se ele queria, se ele estava se ele sentia culpa de verdade ou se ele só queria manter a juventude, a beleza e tal. Mas eu quero trazer uma outra. A Andréia quer falar também, eu quero trazer uma outra coisa. Destruir o quadro, eu coloquei ele no chat, destruir o quadro também não deixa de ser uma performance artística, né? Então, e outra coisa, André, pode falar, André. Outra coisa que eu ia falar é que tem uma conversa estranha dele com o Basil, em que o Basil fala alguma coisa sobre as tintas que ele usou, alguma coisa. Vocês lembram disso? Tem. Ou será que eu estou bloqueando? Pode ser que eu esteja viajando. Mas eu vou tentar resgatar, então eu vou levar para o chat essa dúvida. Porque naquele momento eu fiquei assim, ó. O Basil, ele tenta justificar quando ele vê o quadro, né? Ele fala, nossa, será que tinha algum pigmento ruim, alguma coisa? Ele tenta justificar, mas eu acho que ele está racionalizando só. Algum fungo. Ele, na verdade, o que acontece? Ele não usou nada, não. Ele tenta entender como é que pode ter se degradado uma imagem que era tão bonita, né? Ele não quer entender, ele não quer aceitar que, na verdade, o quadro envelheceu, porque é uma coisa fora do campo da racionalidade, né? Como é que você vai explicar aquilo? O comentário que eu queria fazer é a Marie, quando ela tinha falado lá que ela enxergava o Harry como o tempo inteiro, todas as vezes que leu, como o demônio, eu nunca tive essa visão, sabia? Eu via ele como alguém que incitava a liberdade e a rebelião, assim, sabe? Alguma coisa que na juventude foi muito legal. E agora é diferente, né? Porque agora eu já vi o quanto isso pode ser perigoso, assim. Enxerguei diferente, mas não, nunca associei com a figura mesmo do... É isso que o diabo faz. Eu estou rindo disso, é isso que o diabo faz. Gente, eu vou ter que colar, porque eu fiquei muito intrigada, porque assim, eu sei. Só respondendo, Andréia, tem um ditado por aí que o maior truque do diabo é convencer o mundo que ele não existe. É verdade, né? Mas eu destoo um pouco de vocês, porque eu sempre dou mais... Assim, eu sei que ele é uma pessoa horrível, que foi muito rápido para ele se corromper e tudo mais, mas eu sempre dou esse créditozinho, assim, eu sempre acho que ele entrou nessa meio... Claro que depois ele se beneficiou e ele gostou e tudo mais, mas eu sempre acho que ele entrou nessa empurrado, assim, ele não... Eu sempre dou um crédito que ele era apesar de ele ter essa vida de benefício, de riqueza, vida vazia e fútil e tal, eu sempre dou um benefíciozinho para ele, que ele era uma pessoa direitinha, assim. Mas não sei, posso estar errada. Tudo culpa do história de ninguém nasce bom ou mal, né? Então. Pro Rousseau, ele eu sou meio russoniana, talvez. Não, e Rogério, o rito de passagem não foi tão rápido, não é no primeiro encontro com o Lord Henry que ele fala, é só quando a obra fica
pronta, que o Lord Henry está lá de novo, ele já teve algumas conversas bem interessantes com o Lord Henry, e daí ele fala que ele, na verdade, ele não fala que ele queria trocar, ele fala, eu vou envelhecer. Daria minha alma. Não, ele não fala, no original ele não fala que daria alma, ele só fala numa das que, versões. Daria tudo, daria tudo. Ele fala que ele gostaria de poder, porque ele fala assim, ó, esse quadro vai ficar sempre assim, maravilhoso, e eu gostaria de eu poder me manter como eu sou, como você me vê. É isso que ele fala. E aí ele fala no final, daria tudo por isso. Aí a questão está nessa palavra finalzinha, tudo. Eu tenho que ler de novo, mas eu não lembro dele ter falado isso. Eu acho que o Lord Henry dá uma torcida no que ele fala e dá uma provocada no que ele fala. Não, ele fala que daria tudo. Aí você... O que é? O que é o tudo? Para um bom entendedor, né? Um diabo bom entendedor, tudo é tudo. O pacto está ali, né? Você tem que cuidar com o que você fala, isso sem dúvida. O diabo está nos detalhes, né? O diabo está nas minúcias, Exatamente. De novo a questão da pintura. Isso eu não falei por causa do tempo. Também é um grande debate sobre a explosão de escolas artísticas e a ideia da arte renovada, né? Então, no impressionismo lá do Manet, né? Essa ideia de rasgar o quadro no final, como a Erika lembrou, pode ser uma performance, né? O ato final dele, já que ele fazia todas as experiências possíveis, por que não acabar com a própria arte? Eu na verdade, foi um dos motivos para esse quadro ser pintado, e eu vou ter o domínio sobre o fim dessa obra. Ele está até antecipando, em algumas décadas, o modernismo europeu. Bom, antecipando não, né? O modernismo europeu. Bom, aí eu estou forçando a época, né? O Laupo está fazendo uma cara de contrariedade, eu acho que eu estou embaralhando os tempos aí. Mas é como se fosse o precursor, vamos dizer assim, né, do que viria depois, aquela arte que faz arte destruindo a arte, né? A arte é o que sobrou daquilo que foi destruído. Então, esse mecanismo, né, que no começo do século XX foi tão adorado, né, pelos modernistas ou vanguardistas europeus, conforme você estude, já está um pouco aí na mente do Oscar Wilde, aí, mais uma ideia incrível, né? Por isso que esse texto sempre vai ser relido, porque ele está à frente de quando foi escrito e permanente, né? Então, isso é o grande valor dele. Gente, então é isso. Olha, gostei muito, claro, assim, a gente sempre gosta muito, né, e sempre acha que tem que ter mais tempo de discussão e tudo. Queria dizer que também ouvi e recomendo para todo mundo ouvir o podcast do Sotrate. Eu também. O podcast do Sotrate, ó, já te deixei como dono do podcast, Sotrate. É Papo Distante. Tem não só esse episódio, mas tem vários outros muito bons. Eu adoro as trilhas sonoras que o Sotrate faz. Eu acho que esse último não tinha muita trilha sonora, né, Sotrate? Esse episódio tinha, do Dorian? Não, então eu... Tem uns que a gente coloca umas piadinhas sonoras lá, mas em geral é só... Esse aqui é difícil. Não, e aquele que eles fizeram do edital lá das mulheres... das histórias da ficção científica para mulheres, que é o edital da mão esquerda, né? O episódio tá simplesmente bombástico, maravilhoso. Tudo que vocês dão de indicação lá, de livro, cara, tá muito maravilhoso. Eu vou ouvir agora, então. Tudo culpa da Karine. 1000 dicas de escritoras fazendo ficção científica, e uma ficção científica assim, em cima cara,
Aquela dica da mulher que escreve a ficção científica com a linguística, que, né, pega o lado do Ted Chiang lá, putz, tá muito, 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 muito bom. Muito bom Então mesmo. é isso, gente. Ah, e torçam para o Clube de Leitura Escuro Medo ficar pelo menos de finalista do Jabuti. E manda o Pix. Ah, eu vou mandar no grupo. A nossa vaquinha. Uhum. Peraí, deixa eu terminar de gravar. Peraí, parar a gravação. Um beijo, gente!